Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos confeccionar este lindo monstrinho na cor amarelo. Você pode estar confeccionando ele em qualquer outra cor que você deseja. Eu confeccionei ele na cor verde e também na cor amarela. Ó, aqui tá ele na cor verde e aqui na corzinha amarela. Então, pessoal, para fazermos este vídeo, eu utilizei aqui linhas Amigurumi Soft e Balloon Amigo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a lista completinha dos materiais, certo? Agora, então, nós vamos confeccionar este lindo monstrinho. E para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal, inscreva-se agora, ative o sininho, curte e compartilhe esse vídeo com as suas amigas e seus amigos. E bora lá, vamos começar a confeccionar este lindo monstrinho. Aqui então, pessoal, vamos iniciar então fazendo o olhinho do nosso monstrinho. Eu vou utilizar aqui o fio balão amigo na cor branca e agulha 2 milímetros. Nós vamos iniciar aqui então fazendo um anel mágico com 6 pontos baixos. Um, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar aqui para fechar o anel mágico. Agora, então, na nossa segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Vou fazer aqui os meus 6 aumentos e a gente já retorna para dar continuidade. Aqui, então, fiz aqui os meus 6 aumentos. Agora, na nossa terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento repetidos por 6 vezes, totalizando 18 pontos baixos. Vou fazer aqui a minha sequência e já retorno. Aqui, então, pessoal, finalizei a minha carreira com 18 pontos baixos. Agora, na nossa quarta carreira e última, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, repetidos por 5 vezes, e mais 3 pontos baixos, totalizando assim 23 pontos baixos. Vou fazer aqui a minha sequência e já retorno para a gente dar continuidade. Aqui, então, pessoal, finalizei a minha carreira. Então, eu fiz aqui 2 pontos baixos e um aumento por 5 vezes e mais 3 pontos baixos, certo? E finalizei assim a minha carreira com 23 pontos baixos. Aqui, para finalizar, ao invés de fazermos um ponto baixíssimo nesse próximo ponto, nós vamos pular esse e fazer um ponto baixíssimo lá no outro. Eu gosto de fazer assim porque o círculo ele fica mais arredondadinho, tá? Agora, então, é só cortar o fiozinho, puxar aqui eu já vou puxar assim, vou dar uma apertadinha para ficar bem firmezinho ali, deixar um fio longo para costura, e agora vamos dar continuidade na confecção do nosso monstrinho, certo? Esse olhinho aqui, então, fazer 2 pecinhas assim, certo? Aqui, então, pessoal, com o fio na cor amarela e a agulha 2,5 milímetros, nós vamos dar início à orelha do nosso monstrinho. Nós vamos fazer aqui um anel mágico com 6 pontos baixos.
1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar bem aqui o fiozinho para fechar o anel mágico. Agora, na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Eu vou fazer aqui os meus 6 aumentos e já retorno para a gente dar continuidade. Aqui, então, pessoal, finalizei os meus 6 aumentos. Agora, na nossa terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, totalizando 18 pontos baixos. Vou fazer os meus e já retorno para a gente dar continuidade. Aqui, então, finalizei a minha carreira com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras com 18 pontos baixos. Vai ser, então, da carreira número 4 até a carreira número 6, 18 pontos baixos em cada carreira. Vou finalizar aqui as minhas 3 carreiras com 18 pontos baixos e já retorno para a gente dar continuidade. Aqui, então, pessoal, finalizei as minhas 3 carreiras de 18 pontos baixos. Agora, aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. Vou cortar o fio, deixar um fio longo para costura. E vou puxar aqui e puxar aqui também, para ficar bem firmezinho o pontinho arrematado. Agora, então, nós vamos fazer a mãozinha do nosso monstrinho. Aqui, então, pessoal, vamos dar início ao bracinho do nosso monstrinho. Eu vou iniciar aqui fazendo os dedinhos. Nós vamos fazer 3 dedinhos. E no terceiro dedinho, você não arremata. Arremata os 2 primeiros, assim como eu fiz aqui, ó. Eu já fiz 2 dedinhos e já arrematei e já escondi o fiozinho. Agora, no nosso terceiro dedinho, nós vamos fazer assim. Todos vão ser iguais a esse daqui. Somente o terceiro a gente não arremata. Então, nós vamos iniciar aqui fazendo um anel mágico com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Fecha bem o anel mágico. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de 5 pontos baixos. Vou fazer as minhas 2 carreiras de 5 pontos baixos e a gente já retorna para dar continuidade. Aqui, então, pessoal, finalizei as minhas 2 carreiras com 5 pontos baixos cada. Agora, nós vamos fazer, então, a união desses dedinhos. Nós vamos fazer aqui. Nós vamos pegar o dedinho aqui, vamos fazer um ponto baixo para unir. Agora, eu vou fazer aqui mais um ponto baixo nesse mesmo dedinho. E mais um. Vão ser, então, 3 pontos baixos neste dedinho aqui. Aqui. Fiz os 3 pontos baixos no dedinho, que vai ser o dedinho do meio. Agora, no outro dedinho, nós vamos fazer 5 pontos baixos. Ele tem 5 pontos baixos e nós vamos fazer os 5. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui, ó, a gente já uniu todos eles. Agora, nós vamos fazer a parte de trás.
No final, a mãozinha vai ficar assim, ó. Agora, então, nós vamos fazer a parte de trás do dedo do meio. Então, a gente já fez 3, nós vamos fazer mais 2. Então, aqui. 1 e 2. E no primeiro dedo, que a gente não fez nenhum ponto ainda, nós vamos fazer os 5 pontinhos. Um, dois, 3, 4 e 5. Finalizamos aqui, então, com 15 pontos baixos. Essa parte dos dedinhos da mãozinha, ela é mais complicada porque é menorzinho, né? E a gente acaba tendo um pouquinho mais de trabalho aqui na hora da união dos dedinhos. Mas depois que a gente une, é tudo beleza, tudo mais tranquilo. Agora, então, nós vamos fazer 2 carreiras de 15 pontos baixos cada. Eu vou fazer as minhas 2 carreiras aqui e já retorno para a gente dar continuidade. Aqui, então, pessoal, finalizei as minhas 2 carreiras com 15 pontos baixos. Agora, na minha próxima carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes, totalizando 12 pontos baixos. Vou fazer aqui a minha e já retorno para a gente dar continuidade. Aqui, então, finalizei a minha carreira de 12 pontos baixos. Já coloquei um pouquinho de enchimento, tá? Agora, nós vamos fazer 6 diminuições. Vou fazer as minhas 6 diminuições e a gente já volta para fazer o bracinho. Aqui, então, pessoal, finalizei as minhas 6 diminuições. Agora, da carreira 9 à carreira 18, nós vamos fazer 6 pontos baixos em cada carreira. Vão ser 10 carreiras com 6 pontos baixos cada. Vou fazer aqui as minhas carreiras e já retorno para a gente dar continuidade. Aqui, então, pessoal, finalizei as minhas 10 carreiras com 6 pontos baixos cada. Agora, então, já cortei o fio, tá? Deixei um fio comprido pra gente costurar depois. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E vou puxar aqui e deixar, então, este fio pra gente costurar depois. Aqui, então, estão as mãozinhas do nosso monstrinho. Agora, vamos, então, dar continuidade a ele. Aqui, então, pessoal, nós vamos fazer os dentinhos do nosso monstrinho. Eu vou utilizar aqui a agulha 2 milímetros, tá? E vou utilizar o fio Balum Amigo na cor branca. Nós vamos fazer aqui 24 correntinhas. Aqui. 24 correntinhas. Agora, a partir da correntinha número 4, eu vou fazer um ponto alto duplo. Eu vou dar 2 laçadinhas na minha agulha e vou contar 1, 2, 3 e 4. Aqui. Esse primeiro aqui, que é as correntinhas, ó, já conta como um ponto alto. Agora, nesse mesmo ponto, eu vou fazer um ponto alto triplo.
assim. E agora, vou fazer um ponto alto duplo. E agora, um ponto alto, tudo dentro do mesmo pontinho. Assim. Agora, eu vou pular duas correntinhas, uma, duas, e aqui, no terceiro, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Uma, duas e três. E faço um ponto baixíssimo. Vou pular mais uma. E na próxima, vou fazer um ponto alto. Um ponto alto duplo. No mesmo pontinho, no mesmo buraquinho. E um ponto alto triplo. Um ponto alto duplo. E um ponto alto. Tudo no mesmo buraquinho. Agora, eu vou pular duas correntinhas e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou pular uma correntinha e vou fazer a mesma sequência. Aqui, eu já fiz 2 dentinhos. Nós vamos fazer mais 3 dentinhos, tá? Eu vou fazer os meus outros 3 dentinhos e a gente já retorna para finalizar aqui, então. A sequência é um ponto alto duplo, um ponto alto triplo, um ponto alto duplo e um ponto alto normal. Pula duas correntinhas, um ponto baixíssimo, pula mais uma e repete o dente, até ficar com 5 dentinhos. Aqui, então, pessoal, eu finalizei, então, os dentinhos do nosso monstrinho. Então, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 dentinhos. Corta o fio e aqui puxa um ponto baixíssimo. E arremata aqui, deixa um fio longo para costura. Aqui, então, pessoal, nós vamos iniciar o corpinho agora. Essa é uma das perninhas do nosso monstrinho. Nós vamos fazer duas assim. A primeira, eu arrematei, eu cortei o fiozinho, tá? A segunda que a gente fizer, a gente não vai cortar o fiozinho, porque a gente já vai unir uma com a outra, certo? Nós vamos, então, iniciar aqui. Estou utilizando a agulha 2,5 e o fio Amigurumi Soft, amarelo. A cor e a numeração tá lá na descrição do vídeo, certo? Aqui, então, eu vou iniciar fazendo um anel mágico com 6 pontos baixos. Fecho aqui o anel mágico. Agora, na nossa segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos. Finalizei a minha carreira com 12 pontos baixos. Agora, na minha próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, totalizando 18 pontos baixos. Finalizei aqui, então, a minha carreira com 18 pontos baixos.
Agora, a minha carreira 4, 5 e 6, eu vou fazer todas elas com 18 pontos baixos. Então, serão 3 carreiras com 18 pontos baixos cada. Vou fazer aqui as minhas 3 carreiras e a gente já volta, então, para dar continuidade. Aqui, então, pessoal, finalizei a perninha, então, as 3 carreiras de 18 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a união dessas duas perninhas. Nós vamos fazer aqui 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E vou unir, então, com a outra perninha. Eu vou unir aqui, eu vou pegar aqui no primeiro ponto, vai ser esse aqui, no caso, o último que a gente fez na outra perninha. Eu vou fazer aqui um ponto baixo, então, que já vai contar para os outros 18 que a gente vai fazer nessa perninha. Então, aqui agora, nós vamos, então, fazer aqui a carreira número 7. Então, eu já vou marcar aqui esse meu primeiro ponto, porque ali nós já vamos iniciar depois a próxima carreira. Então, aqui eu já vou colocar um marcador para mim saber aonde que a minha carreira termina e começa. Então, aqui onde está o marcador é onde ela começa. Então, aqui eu vou fazer 18 pontos baixos nesta perninha. Eu já fiz um, então vou fazer mais 17. Vou fazer aqui, deste lado da corrente, 10 pontos baixos. Nesta outra perninha, 18 pontos baixos. E do outro lado da corrente, mais 10 pontos baixos. Vou finalizar aqui com 56 pontos baixos, certo? Eu vou fazer aqui, então, a minha carreira e a gente já volta, então, para dar continuidade. Eu vou fazer aqui os meus 18 pontos baixos nesta perna e eu volto para mostrar para vocês como que faz aqui nas correntinhas, certo? Aqui, então, pessoal, eu finalizei os 18 pontos baixos na primeira perninha e cheguei aqui na parte de trás das correntinhas. Então, eu vou pegar uma das alcinhas da corrente, ó, pega ali na alcinha e faz um ponto baixo. E assim, nós vamos fazer por toda essa correntinha até chegar no final com os 10 pontos baixos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, eu vou fazer aqui 18 pontos baixos nesta outra perninha. E do outro lado da correntinha, na outra alcinha que sobrou, eu vou fazer mais 10 pontos baixos. A gente já se encontra, então, para continuar o nosso monstrinho. Aqui, então, pessoal, eu finalizei, cheguei aqui, ó, no final da minha carreira. Aqui tá o primeiro ponto que eu marquei. Agora, nós vamos fazer a carreira 8, 9 e 10 com 56 pontos baixos. Então, serão 3 carreiras com 56 pontos baixos cada. Eu vou fazer aqui as minhas 3 carreiras e a gente já retorna para dar continuidade. Aqui, então, pessoal, chegamos ao final das nossas 3 carreiras de 56 pontos baixos. Agora, na nossa carreira de número 11, nós vamos fazer 9 pontos baixos e um aumento.
Agora, nós vamos fazer 13 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. E no final, mais 4 pontos baixos. Vou finalizar aqui e já retorno. Aqui então, pessoal, finalizei a minha carreira, então, finalizei aqui com 60 pontos baixos. Lembrando, então, que eu fiz o seguinte, 9 pontos baixos e um aumento, 13 pontos baixos e um aumento vezes 3, e mais 4 pontos baixos. Agora, então, na nossa carreira de número 12, nós vamos fazer 10 pontos baixos e um aumento por uma vez, 14 pontos baixos e um aumento vezes 3, e mais 4 pontos baixos. E vamos totalizar com 64 pontos baixos. Eu vou fazer aqui a minha carreira e a gente já retorna. Lembrando, então, 10 pontos baixos e um aumento, 14 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, e mais 4 pontos baixos. Os aumentos vão ficar um em cima do outro, vai ser praticamente no mesmo lugar que a gente fez o da carreira anterior, certo? Aqui então, pessoal, finalizei a minha carreira com 64 pontos baixos, lembrando que eu fiz 10 pontos baixos, depois eu fiz um aumento, depois eu fiz 14 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, e depois finalizei com mais 4 pontos baixos, totalizando os 64 pontos baixos. Na nossa próxima carreira, nós vamos fazer 11 pontos baixos, um aumento, 31 pontos baixos, um aumento e 20 pontos baixos. Vou fazer aqui e já retorno com vocês para darmos continuidade. Aqui então, pessoal, finalizei a minha carreira com os 66 pontos baixos. Lembrando, então, que eu fiz 11 pontos baixos, um aumento, 31 pontos baixos, um aumento e 20 pontos baixos. E finalizei, então, a carreira com 66 pontos baixos. Agora, na carreira 14 até a carreira 22, nós vamos fazer 66 pontos baixos em cada carreira. Ou seja, serão 9 carreiras com 66 pontos baixos cada. Vou fazer aqui as minhas 9 carreiras e já retorno para a gente dar continuidade. Aqui então, pessoal, finalizei as 9 carreiras de 66 pontos baixos cada. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, totalizando 60 pontos baixos. Vou fazer aqui a minha sequência e já retorno para a gente dar continuidade. Aqui então, pessoal, finalizei a minha carreira com as diminuições. Finalizei com 60 pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui 3 carreiras de 60 pontos baixos. Então, da carreira número 24 até a carreira número 26, nós vamos fazer 60 pontos baixos em cada carreira. Vou fazer aqui as minhas 3 carreiras de 60 pontos baixos e já retorno para a gente dar continuidade. Aqui então, pessoal, finalizei as minhas 3 carreiras com 60 pontos baixos. Agora, na nossa próxima carreira, nós vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, totalizando 54 pontos baixos. Vou fazer aqui a minha carreira e já voltamos para darmos continuidade. Aqui então, pessoal, finalizei a minha carreira com 54 pontos baixos, com 8 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes.
Agora, da carreira número 28 até a carreira número 31, nós vamos fazer 54 pontos baixos em cada carreira. Serão 4 carreiras com 54 pontos baixos cada. Farei aqui as minhas 4 carreiras e já retorno para darmos continuidade. Aqui então, pessoal, finalizei as 4 carreiras de 54 pontos baixos cada. Agora, na nossa carreira de número 32, nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, totalizando 48 pontos baixos. Vou finalizar aqui a minha e já retorno para a gente dar continuidade. Aqui então, pessoal, finalizei a minha carreira com 48 pontos baixos, que eu fiz 7 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Agora, na nossa carreira de número 33, nós vamos fazer apenas 48 pontos baixos. Vou fazer aqui a minha carreira e já retorno para a gente dar continuidade. Aqui então, pessoal, finalizei os meus 48 pontos baixos. Agora, na nossa próxima carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, totalizando 42 pontos baixos. E depois que a gente finalizar essa carreira com 42 pontos baixos das diminuições, nós vamos fazer mais outra carreira só com 42 pontos baixos, certo? Vou fazer as minhas 2 carreiras aqui e já retorno para a gente dar continuidade. Aqui então, pessoal, eu deixei aqui marcadinho, tá? Eu já terminei as minhas 2 carreiras de 42 pontos baixos. Agora, então, nós vamos colocar os olhinhos de segurança. Eles são colocados entre a carreira 28 e 29. Já deixei marcadinho aqui com alfinete pra gente saber qual que é a carreirinha certinho, tá? Eu vou pegar agora um fiozinho, e vou colocar aqui no meio da perninha e bem no meio do corpinho, para mim saber onde que eu vou colocar o meu olho de segurança, para ficar bem centralizado. Então, aqui a gente tem o meio, tá? E eu vou pegar aqui o olhinho, ó, eu já coloquei o olhinho, tá? Ó, ele fica entre a segunda e a terceira carreira do olhinho, tá? Eu inseri bem no meinho ali. Aí, agora, então, eu vou inserir essa peça aqui no corpinho. Então, a gente vai medir mais ou menos onde essa parte branca vai começar aqui no meinho do olho, tá? E é onde eu vou colocar o meu olho de segurança. Do meio, eu vou contar aqui 3 pontos pra cá e é onde eu vou colocar o olhinho de segurança. Aqui. O olhinho também, tá? Tem tudo certinho ali na descrição do vídeo. O tamanho, o modelo. A gente tá utilizando esse aqui que tem as pintinhas. As pintinhas ficam pro lado de fora do olhinho, ó. Agora, eu vou colocar aqui o segundo, vou contar também 3. 1, 2, 3. Aqui. Vou abrir um pouquinho aqui com a minha agulha, para ele entrar mais fácil. Aqui. Agora, então, é só colocar as travinhas de segurança e depois, quando ele estiver pronto, cheinho, é que a gente vai costurar os olhinhos, certo? Agora, então, nós vamos dar continuidade aqui ao corpinho do nosso bichinho, tá? Não esqueçam de colocar as travinhas nos olhinhos. Vamos aqui, então, dar continuidade ao nosso bichinho, nosso monstrinho. Nós vamos fazer agora 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, totalizando 36 pontos baixos. Eu vou fazer aqui a minha repetição e já retorno para a gente dar continuidade.
Aqui então, pessoal, eu finalizei a minha carreira com 36 pontos baixos, fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E também já coloquei o enchimento, porque agora esse tamanho aqui dessa abertura é um tamanho bom pra gente encher. Senão depois fica muito pequenininho e é mais difícil. Encher bem os pezinhos, deixar bem firmezinho, porque senão depois ele vai ficar molinho, tá? Coloquei bem aqui no corpinho, ó. Ele tá bem cheinho já. Agora eu vou continuar diminuindo aqui. E quando eu chegar mais perto do final, eu vou encher mais um pouquinho. Porque quando a gente chega mais perto do final, a gente consegue modelar melhor aqui em cima, tá? Então, agora, na nossa próxima carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, totalizando 30 pontos baixos. Vou fazer aqui a minha carreira e já volto pra gente dar continuidade. Aqui, então, pessoal, finalizei a minha carreira com 30 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, totalizando 24 pontos baixos. Vou fazer a minha carreira e já retorno para a gente dar continuidade. Aqui, então, pessoal, finalizei a minha carreira com os 24 pontos baixos. Agora, na minha próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 6. Aqui, então, pessoal, eu finalizei a minha carreira com 18 pontos baixos e já fiz a próxima carreira com 1 ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes, totalizando 12 pontos baixos. Coloquei mais enchimento aqui, ó, ele ficou bem cheinho, ó, todo ele bem cheinho. Agora, para finalizar esse corpinho, nós vamos fazer aqui em cima 6 diminuições e vamos arrematar fazendo um anel mágico invertido, certo? Aqui então, pessoal, pra gente finalizar agora com um anel mágico invertido aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui, já coloquei a minha linha numa agulha de tapeceiro, e eu vou pegar aqui todas as alcinhas da minha carreira. Vou puxar até que fique bem fechadinho assim. Aqui, a gente traz pra cá, puxa bem aqui, ó. Vai ficar o anel mágico invertido aqui, então. Aqui é só arrematar e cortar o fiozinho. Aqui, então, pessoal, chegamos, então, na parte da costura dos olhinhos e dos outros membros. Eu já coloquei aqui a minha agulha na minha linha. Aqui, já firmei os olhinhos, ó, já coloquei alfinetes neles. Aqui, então, nós vamos fazer a costura. Aqui, o meu pontinho, ele ficou bem retinho com o outro olhinho. Eu vou fazer aqui, então, a união dos dois olhos. Aqui eu vou costurar apenas olho no olho, não vou costurar no corpinho, tá? Vou fazer aqui um alinhavo em toda essa parte do olhinho, pra unir um no outro. Aqui. Vai dar cerca de 3 a 4 pontinhos, dependendo do tamanho que ficou o olhinho de vocês aí,
tá? Aqui, então, eu vou começar a alinhavar aqui todo esse olhinho. A costura que a gente vai fazer é a seguinte, nós vamos pegar de cima pra baixo esse olhinho e eu vou alinhavar ele apenas no corpinho, pra costura do olho ficar mais bonitinha. Então, eu vou fazer assim, eu vou pegar aqui, ó, essa parte aqui e vou costurar por cima aqui. Assim, a gente vai fazer por todo o olhinho, certo? Aqui, então, pessoal, assim ficou a costura do olhinho do meu monstrinho. Agora, vou fazer a mesma coisa no outro olho e a gente já retorna, então, para colocarmos as orelhinhas. Aqui, então, pessoal, os olhinhos ficaram assim. Agora, nós vamos, então, colocar as orelhinhas. As orelhinhas, eu fiz aqui um bordadinho, ó, em branquinho, nas duas orelhinhas. Não tem mistério, é só fazer uns pontinhos assim, bordadinhos com a linha branca, tá? Eu já fiz nas duas, então, fica de opção de vocês quererem ou não fazer esses pontinhos, certo? Agora, então, nós vamos colocar as orelhinhas. Aqui, então, na colocação das orelhinhas, eu vou contar aqui, ó, do meio do olho, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui eu vou iniciar a orelhinha. E do outro lado, a mesma coisa. Então, aqui, vou pegar aqui a orelhinha. Ela vai vir, então, até aqui. Aqui já vou colocar, então, o alfinete, onde ela vai terminar. E aqui, onde ela vai começar. Assim. Aí, então, a gente vai agora costurar essa orelhinha. A gente vai alinhavar na frente e na parte de trás também. Eu vou contar aqui do anel mágico 5 carreiras. 1, 2, 3, 4 e 5. É aqui onde a gente vai começar a costura da nossa orelhinha, certo? Então, aqui, eu vou pegar aqui já a minha linha e eu vou passar por trás do pontinho. E eu vou, então, começar a costura. Vou trazer daqui da frente lá pra trás. E aqui atrás, vou pegar o pontinho de trás da orelha. E vou levar novamente esse pontinho pra frente. E assim, vamos fazer por toda essa orelhinha, até chegar aqui no finalzinho. Aqui, então, pessoal, ó, costurei a orelhinha.
tá toda costuradinha, ó, ficou assim atrás e assim aqui na frente. Agora, então, é só costurar a outra, deixando os mesmos 7 pontinhos de distância aqui, bem no meinho aqui, e 5 carreiras aqui de cima pra baixo, certo? Vou colocar aqui a outra orelhinha e a gente já retorna pra colocar os bracinhos. Aqui, então, pessoal, coloquei outra orelhinha, ficou assim. Agora, antes dos bracinhos, nós vamos colocar os dentinhos. Eu coloquei os dentinhos aqui, ó, reto, aqui com o olhinho, contei 3 carreiras para baixo. 1, 2, 3, na terceira onde eu vou começar. Do outro lado, fiz a mesma coisa, ficou assim, aí eu, ó, ele fica soltinho. Aí, eu coloquei ele mais para baixo, para ele ficar esticadinho certinho ali, certo? Agora, então, nós vamos alinhavar todos esses dentinhos para eles ficarem firmes. Eu vou alinhavar toda essa parte de cima e aqui embaixo eu vou dar um pontinho em cada pontinha do dentinho, tá? Vamos lá, então. Aqui, então, pessoal, nós vamos fazer agora as unhinhas aqui, né? Os dedinhos. Eu já fiz aqui na primeira perninha. Agora, nós vamos fazer aqui na outra perninha. Eu vou aqui marcar bem o meio, aqui, e vou contar aqui, ó, 1, 2, é aqui que eu vou começar. Então, o meio aqui, aqui onde eu vou começar, então, o bordadinho dos dedinhos aqui. Vou puxar meu fio pra cá, e aqui vou fazer, então, vou usar uma carreira, tá? A partir da segunda carreira, contando aqui do anel mágico, ó, eu vou contar aqui o anel mágico, a outra carreira, então, começo o bordado. Vou fazer aqui 4 vezes desse alinhavo aqui, 2, 3, e vou fazer o quarto. Agora, eu já vou passar daqui para a próxima unha. Então, eu vou pular um pontinho e vou fazer lá na outra. E aqui, vou fazer, então, 4 bordadinhos também. Agora, eu vou pular um aqui e vou fazer a outra unha aqui. Vou terminar aqui a minha e a gente já retorna para fazer o umbiguinho. Agora, então, nós vamos fazer o umbigo. Eu vou contar aqui 4 carreiras abaixo dos dentinhos, tá? Marquei o meio, centralizei aqui. Vou colocar o fiozinho, então, um pontinho antes do alfinete aqui. Vou deixar aqui um fiozinho pro arremate depois.
E agora, daqui, eu já vou puxar um fiozinho aqui pra cima, tá? E vou fazer 2 vezes a mesma costurinha aqui, o mesmo bordadinho, para um biguinho ficar bem aparente, para ele aparecer bem aqui no meio. E agora, vou fazer aqui o lado contrário 2 vezes também. Fazendo aqui as 2 vezes, eu já trago pra cá o meu fiozinho. Primeiro, eu vou trazer aqui pra baixo, pra ele ficar puxadinho pra cá, senão ele vai ficar lá pra cima. E agora, trago aqui. E dou um nozinho aqui pro arremate. Aqui. Agora, é só cortar o excesso de fio aqui e colocar esse nozinho pra dentro. Assim. Agora, a gente corta aqui. E assim ficou o umbiguinho do nosso monstrinho. Agora, então, nós vamos colocar os bracinhos pra finalizar ele. Aqui, então, pessoal, coloquei o primeiro bracinho. Agora, nós vamos colocar o segundo. Eu vou contar aqui, ó, na carreira do dentinho, eu vou contar o pontinho do dentinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui que eu vou começar a fazer a costura do bracinho. Então, já vou puxar aqui o bracinho. Cuidando sempre pro bracinho ficar assim, com a mãozinha rente no corpinho, tá? E aqui, então, eu vou fazendo a costura até chegar no finalzinho do bracinho. Vai ficar um total de 3 costurinhas, tá? Então, aqui já fiz a primeira. Vou fazer aqui a segunda. E aqui vou puxar a terceira. Aqui, então, pessoal, ó, fiz a costurinha do braço, é bem simples, é uma costura pequena, porque o bracinho é pequenininho. Agora, então, eu vou arrematar aqui, eu vou pegar esse cantinho do braço aqui, ó. E vou puxar aqui pra baixo. Debaixo do bracinho aqui, eu vou fazer o arremate, então, do bracinho. Vou fazer aqui um nozinho duplo. Vou colocar aqui pra dentro e tirar a minha agulha aqui atrás. Ó, eu puxo aqui, o nozinho entra pra dentro, esconde bem aqui e não aparece o arremate depois. Aqui eu vou cortar, então, esse fiozinho que sobrou. E aqui, então, está pronto o nosso monstrinho. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Peço que se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, comentem o que vocês acharam do nosso monstrinho. E um até logo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!